A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito do Trânsito, tem a honra de apresentar o webinar Semana Nacional do Trânsito, com o tema Informatização do Sistema dos Órgãos Executivos de Trânsito, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Rosan Gesiel Coimbra, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB São Paulo. Muito boa noite. Declaro abertos os trabalhos, agradecendo ao Dr. Caio Augusto, nosso presidente da Seccional de São Paulo, ao Dr. Ricardo Toledo, nosso vice-presidente da Comissão da Ordem dos Advogados de São Paulo, e ao Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Quero um agradecimento especial aos funcionários da OAB que fazem esse evento possível, e aos colegas, doutora Flávia Weg, nossa vice-presidente, e Maria Cecília, nossa secretária-geral, Maria Cecília Malícia, que também nos ajudou a organizar esse evento. Doutor Danilo, muito boa noite. Nos sentimos honrados em recebê-lo aqui nessa noite, e sem maiores delongas, peço para que o colega se apresente, ou melhor, apresente o tema, lembrando que o Dr. Danilo é nosso colega, presidente da Comissão de Trânsito da OAB da Bahia, uma pessoa, uma dos maiores autoridades, inclusive na parte de placas de veiculares, né? É uma das pessoas que mais conhece o assunto. Quando eu preciso de uma informação, eu procuro com ele. Ele é sempre muito solícito, muito amigo, bom companheiro e está sempre à disposição. Dr. Danilo, esteja com a palavra, por favor. Doutor Rosan, obrigado pelas palavras. Venho aqui externar meu prazer imenso em estar participando de um evento dessa magnitude, organizado pela sua pessoa enquanto presidente, doutora Flávia e doutora Maria Cecília, que são amigos que construíram essa caminhada aqui do trânsito, em que nós temos trabalhado aí intensamente, todas as comissões de trânsito do Brasil, na tentativa da OAB contribuir para esse tema que é tão importante para a população da brasileira, que hoje a gente entende que o trânsito é uma coisa que influencia muito no cotidiano do brasileiro e que nós precisamos que nossa OAB, cumprindo o seu papel institucional, participe ativamente e consiga diminuir as mazelas que vivemos aí nesse segmento de trânsito, além de fomentar com que novos colegas tenham a oportunidade de conhecer essa área do direito e, entendendo ser uma área muito fértil, com bastante espaço para novos colegas, eles consigam aí militar e alcançar um espaço profissional, que também é tão importante que nós façamos essa nossa contribuição para os advogados mais jovens que estão adentrando agora o mercado de trabalho. O tema é bem atual, é um tema que eu gosto de sempre dissertar sobre ele, até porque a informatização do trânsito, a digitalização do trânsito é algo que está em voga e que, com esse momento aí de pandemia, nós tivemos um avanço mais rápido dessa digitalização e dessa informatização. Como eu já conversei diversas vezes com o Dr. Rosan e com outros integrantes de comissões, eu vou dar uma abordagem aqui bem popular, tentando alcançar os cidadãos, obviamente também trazendo alguns conhecimentos específicos para os militantes da área de trânsito do direito. Quando eu falo, foi proposto para mim um tema na informatização, eu trouxe ele para tentar ampliar. Então, além da informatização dos sistemas de trânsito, eu vou falar também da digitalização dos serviços de trânsito. Iniciando pela informatização. Nós temos uma portaria de número 15
do Denatran, que eu entendo ser a portaria-mãe da informatização dos sistemas de trânsito. Essa portaria número 15 do Denatran trata exatamente dos sistemas e subsistemas de trânsito que existem no Denatran e que é o repositório principal de tudo que acontece nos DETRANs estaduais. Então, nesse subsistema e nesse sistema digital de trânsito, nós temos lá o Renavan, o Renat, o Renainf e o Renaeste. O que são? O Renavan é o Registro Nacional de Veículos Automotores. O Renat é o Registro Nacional da Carteira de Habilitação. O Renaif é o Registro Nacional de Infrações de Trânsito. E o Renaeste é o Registro Nacional de Acidentes de Trânsito, que inclusive está todos esses sistemas estão passando por uma atualização, já que nós não tínhamos uma base bem consolidada, e o Denatran, com essa nova diretoria, tem trabalhado intensamente com o SERPRO na tentativa de consolidar esses dados e essas informações para que a gente tenha um repositório seguro, com informações claras, específicas e reais do que acontece. Então, é algo que eu acompanho o trabalho do Denatran e do CONTRAN com suas regulamentações na tentativa de consolidar esses dados e essas informações para que a gente não tenha informações falsas. Outro repositório muito importante dessas informações é o Observatório Nacional da Segurança Viária, que possui esses dados e, de forma paralela, com uma organização social, tenta contribuir para que a gente tenha dados mais claros e reais do que acontece no trânsito brasileiro. Quando a gente fala da portaria 15, nós temos aqui o que ela regulamenta, quem pode acessar esses dados, como deve ser feito o acesso a esses dados. Então, todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, DETRANs, CETRANs, prefeituras municipais, têm acesso a essas informações, eles são autorizados legalmente para que tenham acesso a essas bases de dados, mas não só eles. Então, nós temos as polícias militares, temos as polícias rodoviárias federais, nós temos as secretarias municipais de transporte, nós temos as empresas de vistoria veicular, nós temos as empresas de inspeção veicular, nós temos algumas entidades privadas que podem também tentar se habilitar e pegar essas informações na base de dados do Denatran. Então, existe uma regulamentação de como você poderá se inscrever e acessar essas informações. Com essas premissas colocadas na portaria, você também haverá necessidade de fazer um pagamento por cada acesso, porque o SERPRO é uma empresa privada, então uma empresa pública, então ela tem natureza privada e qualquer acesso e serviço prestado por ela é cobrado, e nesse caso específico há a cobrança sim. Primeira polêmica da matéria: nós, enquanto advogados, sempre necessitamos para atender os nossos colegas. Eu não atuo na área de CNH, mas atuo muito na área de veículo, e a gente tem a necessidade de acessar essa base de dados. Por quê? Porque quando eu chego e tenho um cliente no meu escritório e que ele pretende tentar alguma medida contra pontuação, suspensão de CNH, ou então registro irregular de um veículo dele, eu, enquanto militante, advogado, contribuidor da justiça que somos, não temos acesso a essa base de dados para que nós possamos passar uma informação clara e específica para nossos clientes. Então, é uma luta que o Dr. Rosan, inclusive, encampa com bastante propriedade, na tentativa que os advogados possuam acesso a essas informações para que ele consiga exercer a sua atividade profissional de forma mais profissional, que ele consiga fazer o atendimento ao seu cliente, passando para ele realmente a realidade e de forma mais facilitada, até porque nós advogados temos essa prerrogativa e por isso nós teríamos que ter acesso a essa base de dados. No caso específico de São Paulo, nós temos aí a polêmica do SRV, que despachantes, empresas de placa veicular, hoje em dia, com a portaria nova que saiu da Trans São Paulo, têm acesso a essas informações e essas bases, e os advogados não têm. Então, é um fato curioso que a OAB São Paulo, através da sua comissão, foram os protagonistas e os primeiros a intentar esse tipo de ação, e eu parabenizo, porque realmente, para que a gente exerça a nossa
profissão e na superespecialidade que temos de trânsito, há uma necessidade de termos acesso, sim, a essas bases de dados para que exerçamos nossa profissão. Então, passando da portaria 15, que é a portaria mãe sobre o acesso e a informatização de dados, nós passamos agora para os DETRANs. Cada DETRAN ele tem o seu modo de executar os seus serviços, seja da CNH, seja do emplacamento de veículo, seja da obtenção de outros serviços. Então, com a pandemia, alguns DETRANs saíram na frente e conseguiram informatizar e digitalizar todo esse procedimento. Então, hoje, o DETRAN do Espírito Santo, eu acredito que foi o primeiro DETRAN a informatizar, todo o processo de emplacamento de veículos, de CNH, ele foi virtualizado e acabou-se com a situação do papel. A virtualização eu acho importante porque você desburocratiza, você aproxima o cidadão dos serviços e é uma tendência mundial. Então, hoje você vê que nós locamos veículo, locamos apartamentos, fazemos seguro do veículo, locamos filmes, tudo virtualmente. Então, é uma tendência e o trânsito não poderia ficar de fora. Então, esse serviço digitalizado e 100% virtualizado, ele é uma tendência e uma necessidade para que os cidadãos tenham um melhor serviço na área de trânsito para isso. E o mesmo ocorre, polemicamente, mas nenhum, eu acho, o DETRAN do Brasil ainda implementou, a questão dos recursos, das multas de trânsito. Nós não temos ainda nenhum sistema no Brasil, que pelo menos eu tenha conhecimento, em que os advogados consigam militar de forma virtual, como nós temos o processo judicial eletrônico. Então, hoje, a gente ainda tem uma dificuldade do acesso à informação e na interposição dessas medidas, tanto a defesa prévia como os recursos administrativos. Eu acho que seria e é importante que a gente também tenha essa digitalização. Como eu estou falando para ouvintes de São Paulo, o DETRAN de São Paulo tentou fazer essa virtualização dos seus serviços. Infelizmente, ele está no meio do caminho, então o cidadão precisa começar o processo virtualmente, mas a finalização dele ainda precisa ser presencial e com documentos físicos. Então, o emplacamento de um veículo no estado de São Paulo, você começa a fazer o serviço pelo site do DETRAN, mas depois toda a documentação você precisa levar até uma unidade, seja poupa-tempo ou do DETRAN, para que esse processamento seja executado. Então, essa questão aí tem que ser rapidamente enfrentada para que o serviço seja 100% virtualizado. Eu acredito que o presidente do DETRAN, Neto, que é oriundo da Prodesp, deve estar aí realmente com essa missão de virtualizar todos os serviços do DETRAN São Paulo de verdade, e não fazer só pela metade e sem nenhuma ofensa, um faz de conta. Então, a gente só pode ter uma digitalização e uma virtualização a partir do momento que você começa virtualizado e termina virtualizado. Não adianta você ter o processo pela metade. Agora, nós temos, além dessa questão dos DETRANs, a gente vai para uma outra questão da digitalização do trânsito, que aí é o grande ganho que nós estamos tendo com essa nova gestão do Denatran. Aqui eu parabenizo aí a equipe do Frederico Carneiro, presidente do Denatran, e o meu amigo do Serpro, Diego, que realmente eles transformaram a CDT, Carteira Digital de Trânsito, ao invés de uma mera wallet, que seria, eu acho que o pensamento inicial, então uma mera carteira onde nós teríamos o documento, virou uma plataforma de serviços, onde hoje o cidadão tem sua carteira nacional de habilitação virtualizada, ele tem um documento do seu veículo virtualizado, ele tem o Sistema Nacional de Infrações, a SNE, também virtualizado, então ele consegue pagar as suas multas com 40% de desconto, tem aviso do recall do veículo que tiver cadastrado também por esse serviço. Então, eu acredito muito que agora nós estamos pensando no trânsito na pessoa principal, que é o cidadão. Até porque nosso Sistema Nacional de Trânsito é complexo, nós temos
o nível federal, estadual e municipal, e que isso torna uma confusão muito grande para nós operadores, imagine para os cidadãos, de onde procurar, onde está a informação, e a partir da CDT você tem todas aquelas informações ali adensadas em um aplicativo e que ajuda bastante. Aplicativo esse que, além de oferecer excelente serviço, nos traz um pouco mais de segurança. Por que isso? Foram criados mecanismos, que são os QR Codes, e através desse mecanismo você consegue hoje verificar a autenticidade de todas as documentações que estão naquele celular. Então, ao invés de hoje nós termos o papel moeda do CRLV ou o papel moeda da CNH, o QR Code com o aplicativo Viu, você consegue validar todas aquelas informações para saber se aquela documentação e as informações que estão ali são válidas. Então, isso trouxe uma maior segurança para o cidadão e uma melhor forma de trabalho para o agente de trânsito, que ao autuar em qualquer veículo, ele rapidamente acessa o sistema e vê todas as informações sobre a CNH, o veículo e a placa de identificação veicular, que o Dr. Rosão falou que eu sou especialista, e realmente foi me dando a oportunidade por uma categoria econômica que explora as placas Mercosul há muito tempo, dos estampadores e fabricantes, e como eu vivi as resoluções aí da placa Mercosul, realmente a gente ganhou uma super especialidade nesse assunto, e hoje nós temos as placas de identificação veicular, as PIVs, também com os QR Codes, e com uma série de seguranças adicionais, que não mais aquele lacre que a gente que conhece muito bem, eram lacres facilmente violados, eram lacres facilmente repostos, e que existiam até comercializações clandestinas desses lacres. Então, hoje, com a placa Mercosul, ela ainda não está totalmente acabada, na minha opinião. Você precisa ainda ter algum tipo de sistema para fazer uma verificação se aquela placa deve estar instalada naquele veículo, que é o próximo passo. Mas hoje eu acredito que já temos uma sistemática um pouco mais segura do que somente aquela do LAC, e com um caminho a ser trilhado de trazer uma segurança definitiva e mais efetiva dessa questão do trânsito. Além disso tudo, nós estamos aqui vivenciando, e o Denatran, a gente participa bastante de algumas reuniões, a gente está tendo aí a questão agora do RENAVE, e com a questão do RENAVE nós vamos partir para o CRV eletrônico. O CRV eletrônico, comumente falando, é o DUT do veículo. Então, as transações hoje entre pessoas ou concessionárias de veículos na compra e venda do veículo não será mais num papel moeda com assinatura e reconhecimento de firma. Nós teremos agora da forma a transação eletrônica e com a validação por certificado digital. Então, teremos aí um avanço também na segurança dessas negociações desses veículos, com uma desburocratização dessas transações, bem como uma transparência efetiva da comercialização desses veículos. Além disso, existem outras duas novidades, né, que estão sendo criadas, a questão aí dos leilões. Nós vamos ter aí novidades sobre os leilões públicos e particulares, onde todos esses veículos terão uma facilitação para que as pessoas adquiram, e também uma segurança maior para aqueles que estiverem adquirindo o carro de leilão, que hoje também é uma grande perda, tanto para o Estado, como para aquele adquirente de veículos de leilão, que às vezes desconfia ou não consegue fazer a regularização do veículo oriundo de leilão. Então, estão sendo criados mecanismos também eletrônicos para que esses veículos que estejam em pátios de leilões, primeiro, eles consigam ser vistos, porque hoje não existe uma base consolidada dos veículos que estão apreendidos e onde estão, e também quando esses veículos forem arrematados, que eles consigam ser transferidos para seus arrematantes sem maiores delongas e sem maiores problemas. Inclusive, talvez respeitando a aquisição originária, que todo veículo adquirido, toda bem adquirido por meio de leilão é tido como aquisição originária, e como tem se pensado no Denatran e no CNJ, todos os veículos deverão sair com um novo Renavan e com a nova placa, com sua vida pregressa totalmente limpa, como deve ser e como é previsto no Código Civil. Então, os veículos adquiridos em leilão serão tidos como aquisição originária,
e como aquele arrematante fosse o primeiro proprietário do veículo. Por fim, doutor Rosan, para que a gente consiga aí debater e conversar, que é o que eu mais gosto, é o bate-papo. A retórica é boa, mas ela é chata, então eu, como sempre fui um bom aluno e sempre gostei de pós-graduação, eu gosto de interagir. A questão da cátedra é importante, mas a interação é mais importante. E eu finalizo dizendo, os DETRANs estaduais precisam fomentar e realizar o máximo de serviços virtualizados, principalmente que estamos em momento de pandemia e que o trânsito precisa de mais efetividade, tanto para o cidadão como para o Estado. Doutor Danilo, então vamos lá ao pinga-fogo. Ou então, não vou dizer Roda Viva porque só estamos nós aqui, mas os colegas estão acompanhando aqui, podem participar, né? Conforme for, não sei se há possibilidade de fazê-lo em voz, viva voz. Mas vamos lá. Eu gostaria, antes de mais nada, que as pessoas conheçam o palestrante, diga-nos sobre a sua formação na área da informática, porque não é só de direito que vive o homem. Não, com certeza. Eu sou formado em Ciências da Computação pela Faculdade Rui Barbosa, na Bahia, e sempre fui apaixonado pela área da informática, e agora eu consegui aliar a informática ao direito. Eu tenho essas duas formações realmente. Tá certo. É uma faceta importante, porque as pessoas saibam. Agora, eu gostaria que o colega fizesse um comentário em cima do que foi dito outro dia numa entrevista. O infeliz comentário foi o seguinte: chega de corpo mole, agora despachante ou outros profissionais não vão ter mais boquinha aqui no Detran, porque o serviço vai ser feito direto para o cidadão. Primeiro que uma afirmação desta, ela pode ser capciosa, porque quando um órgão público fala que não precisa mais de advogado, não precisa mais de um intermediário nessa prestação de serviço, na verdade, quando se diz que não vai precisar mais de advogado, ele quer fazer que a coisa pareça fácil, daí o particular começa a se enveredar, a entrar no atoleiro, né? Vai tentar fazer o serviço, não consegue, perdeu tempo, perdeu paciência, vai falar mal do órgão e ele queimou a oportunidade de uma boa defesa administrativa, depois ele acaba no meio da suspensão, que está cumprindo uma suspensão, toma multa, não está orientado, vira cassação. Então, assim, eu acabei fazendo uma pergunta e dando como que eu digo assim, jogando... Hã? Já colocou a sua opinião. Dando uma pimentadinha aí na história aí. Vamos lá. Lembrando que o baiano gosta de pimenta e eu também, né? Logicamente, tenho maior apreço pela culinária baiana. Vamos lá. Despachantes são pessoas que me amam e alguns me odeiam. Mas eu sou uma pessoa super sincera e transparente e respeito todos os profissionais. O que eu entendo, Rosana, foi o que eu já concedi em outras entrevistas. Nós não podemos ter nenhum tipo de serviço direcionado para determinado tipo de categoria. Nós temos que ter serviços possibilitados. Por que eu digo isso? Porque eu comparo o serviço de despachante igual hoje nós temos o nosso imposto de renda. Então hoje, se eu quiser fazer a minha declaração do imposto de renda de forma sozinho, e eu entendo que tenho habilidade, capacidade e tempo para despender com esse tipo de situação, eu vou lá, sento no meu computador, vejo os regramentos da Receita Federal e vou fazer o meu imposto de renda. Então essa opção é me concedida. Mas a maioria da população, eu acredito que contrata um contador para fazer seu imposto de renda. Primeiro, porque não quer correr os riscos. Segundo, não tem a capacidade técnica de tratar com todas aquelas situações que o imposto de renda prevê. E terceiro, não quer despender seu tempo, prefere pagar um profissional para que faça isso. A questão do despachante é a mesma coisa. Eu hoje faço todos os serviços dos meus veículos através de despachante, por comodidade, por segurança.
se algo der errado, eu sei a quem cobrar. Mas eu também não vou jamais concordar com que eu só possa fazer os serviços através de despachante. Então, eu sempre recomendo que as pessoas procurem um profissional habilitado, nos casos em que ele não se sente seguro, mas em outras situações eu acho que o cidadão pode sim, às vezes não tem o valor, às vezes aquele emplacamento ou aquele serviço ele é simples, então não há necessidade. Além disso, eu acho que hoje a questão do jeitinho que se existiam nos Detrans, ele acabou. Então, eu tive uma reunião com o despachante de São Paulo semana passada e aquele despachante com a pastinha embaixo do braço e fazendo esse trâmite, essa categoria acabou. Hoje nós precisamos, e os despachantes precisam, se habituar com os novos mecanismos, ter certificado digital, usar de plataformas eletrônicas, dar a informação precisa ao seu cliente. Aquela conta de padeiro acabou de na folhinha, tanto é isso, não, tem que ser tudo comprovado com nota fiscal. Então, eu acho que esse é o novo tempo. E aquele despachante, como nós advogados tivemos que também nos qualificar para poder fazermos hoje nossa inserção no PJE, temos que ter certificado eletrônico, temos que ter pessoas de informática dentro do nosso escritório para poder instalar com nossos plugins ativados, nossos Javas atualizados. O despachante também agora está passando por esse momento de transformação. Assim como a sociedade, ele também precisa se transformar. Então podemos dizer que como será o perfil do novo advogado, aproveitando então. O novo advogado é aquela pessoa que tem que estar, como nós estamos brigando, linkado a uma portaria 15, conseguir as informações e os dados necessários para exercer a defesa do seu cliente e atuar de forma transparente, mostrando exatamente o que é que aquele cliente seu precisa na área de trânsito e atuar de forma eletrônica, porque eu acho que hoje essa questão de nós atuarmos ainda com papel dentro dos órgãos de trânsito, com esses prazos que nós temos de defesa prévia, de recursos de jare, isso nós estamos fadados aí a sumir do mercado se continuarmos e não evoluirmos, inclusive fomentando essa evolução dos órgãos de trânsito. Muito bem. Doutor Danilo, e com relação, por exemplo, ao leilão, ainda tem acontecido muitos problemas de, não sei se seria cambalacho a palavra mais certa, é que nós vemos veículos que foram dados perda total, depois ele volta a circular no mercado aí, e me parece que há uma verdadeira máfia dentro desses questões de leilão. Até me faz lembrar uma reportagem da revista Veja, aqui em São Paulo, um delegado entrou num leilão, trancou o portão, pediu a identidade de todo mundo, levantou o FA, a folha de antecedentes. Todos eles, de forma geral, tinha ficha registrava problema, ocorrência policial, né? Então havia aqueles... O pobre coitado que chega lá pensando que vai comprar um veículo, ele encontra cartas marcadas no leilão, a própria seguradora está ganhando dinheiro porque ela dá PT, mas é um PT forçado, né? Na verdade foi um risquinho, alguma coisinha lá. Tem sempre um interesse escuso aí. O colega que tem experiência nessa área poderia fazer alguns comentários? Posso sim. A gente, Rosana, tem trabalhado intensamente e a categoria, inclusive, de pessoas que trabalham com pátio e com guinchos, estão fazendo um momento de disrupção desse modelo. Eles não concordam mais com esse tipo de modelo. O Estado de São Paulo tem um grave problema nessa área dos pátios e dos leilões, porque o Estado de São Paulo não consegue enxergar onde estão esses veículos. Então, às vezes são feitos leilões e o Estado nem está sabendo onde é que está o carro, o que é que aconteceu com aquele veículo, e realmente é isso que o Denatran está tentando fazer em todo o Brasil, e o Estado de São Paulo tem uma nova diretoria, o doutor Cassiano, que é uma pessoa muito preparada, com quem eu tive um encontro breve, e está nessa missão de fazer uma requalificação desse segmento no Estado de São Paulo, para tentar fazer uma requalificação
desses pátios, desses cadastros, desses leilões, para que realmente tudo que ocorrer dentro desses pátios seja transparente, evitando que hajam essas quadrilhas que fazem descaminham, que regularizam carros que não poderiam ser regularizados, que reservam carros que estão em melhores condições ou escondem para que somente aquelas pessoas vinculadas a eles ou através de um pagamento adicional consigam arrematar aquele tipo de veículo. Enfim, então nós precisamos fazer com que haja um registro eletrônico desses veículos, da entrada desses veículos, a saída desses veículos, e nossa proposição, inclusive, é de que todos os veículos que saírem dos pátios de leilões, eles já saiam regularizados, transferidos para o novo proprietário, com seu CRLV eletrônico emitido, com vistoria, já que hoje pode ser feita de forma em delivery, a vistoria também já realizada, se precisar trocar a placa de identificação veicular, já com a placa no local, ou seja, arrematou, já sai com seu veículo 100% regularizado do pátio. Doutor Danilo, eu tenho percebido que o Denatran caminha a passos largos, e eu tenho a impressão que se o Detran não tomar cuidado, eles vão ser engolidos por esse avanço do Denatran. Né? Hoje o Denatran já está praticamente emitindo a carteira, né, digital, o certificado do veículo, a transferência praticamente não vai quase precisar passar mais pelo Detran. Não pode ocorrer o risco de esvaziamento dos órgãos estaduais de trânsito? Na verdade, não. O que é que o Denatran pretende? O Denatran pretende a uniformização dos procedimentos, porque nós temos ainda uma divergência muito grande de procedimentos entre cada Detran. Então, isso fazia com que causasse uma confusão enorme, onde um processo de emplacamento era feito de um formato, o documento era emitido depois de uma outra forma. Como nós tivemos uma reunião com o doutor Juan, e você me possibilitou essa reunião com ele, você vê que no estado de São Paulo, o cidadão primeiro pega o documento e depois coloca a placa, enquanto no estado da Bahia, o cidadão só pega o documento depois que instalar a placa. Então, o Denatran está tentando uniformizar esses processos para que haja uma possibilidade de auditoria, de que nós tenhamos aí as bases de dados consolidadas. Então, nós temos a base BIM, tem carro que é cadastrado num estado, não é no outro. Nós temos aí a grande fama das Hilux, que hoje você tem uma Hilux com um Renavan chassi emplacado em 5 estados, e o carro às vezes nem saiu da fábrica. Então o chassi original e o Renavan ainda está no pátio da fábrica, e já tem 5 rodando no Brasil, registrado em 5 Detrans. Então essa questão eu acho que é o que o Denatran está tentando adensar e uniformizar para que os Detrans tenham aí essa identidade de procedimento. Muito bem. Eu acompanhei o primeiro dia dos eventos do Denatran virtualmente, né? Então houve lá uma sessão onde foi assinado alguns convênios, inclusive com o Observatório Nacional de Segurança Viária, também com empresas para fazer um Regatran, se eu não me engano, que são desafios, né, para que invadam o computador, tentem invadir o computador e verifiquem a segurança. Eu achei interessante, inclusive, numa das entrevistas do Denatran, ele comentando que o que existe de tentativa de invasão para furtar, roubar dados lá no site, no banco de dados do Denatran, é impressionante, porque a bandidagem, antigamente, o que eles faziam? Eles invadiam uma delegacia para roubar documento quente, mas em branco, para depois eles poderem preencher. São as planilhas, né? Porque são as planilhas que tinham os documentos com papel moeda numerado. Isso, então, furtavam aquelas planilhas. Isso. E então, como secou a lagoa deles, né? Aí eles passaram a tentar fazê-lo de forma digital. Desculpa aí que eu estou emprestando a imagem do meu celular, que tem uma câmera melhor.
Depois eu te ensino o truque. Tá brincando, tá brincando. Fique tranquilo. Não, na verdade o Denatran tem um evento chamado HackTran, que são eventos de hackers. Então ele tenta aí, de alguma forma, colocar a vulnerabilidade dos sistemas para que assim sejam criadas ferramentas de segurança blindando essas bases de dados, além de soluções tecnológicas inovadoras para que sejam também implementadas pelo, pelo Denatran. Então, são eventos que vão se tentar trazer essas novidades para que o Denatran escolham aquelas situações, inclusive vão haver premiações para essas coisas, para que aí, dessa forma, eles consigam evoluir na parte de construção dos mecanismos de trânsito do Denatran. Além disso, o Denatran colocou essa convergência, essa digitalização dos serviços como o mote hoje principal. Eles estão, inclusive, preocupados com a LGPD, que a gente sabe que já está em vigor. Então, é bem importante que os Detrans também passem por esse processo de adaptação para que atendam à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o SRV de São Paulo, por exemplo, eu acho que terá que passar por algumas modificações estruturais, porque ali nós temos várias pessoas e entes acessando as bases de dados com sistemas através de web services vinculados ali, extraindo algumas informações essas que têm ali dados dos cidadãos, que às vezes querem ou não que essas informações sejam acessadas por esses programas ou por essas pessoas que não estão fazendo nenhum tipo de serviço para eles. Então vamos direto ao ponto, vamos ser mais claros ainda. O vazamento de dados por parte, seja lá do Detran ou da Prodesp, que inunda essas empresas que enviam WhatsApp para assediar motoristas, condutores, a fim de angariar o serviço, em detrimento do advogado que tem todo o zelo profissional, tem que respeitar uma ética, e as empresas de assessorias, né, via de regra, acabam fazendo esse jogo sujo, né? Acessando dados, e a OAB está prestes a notificar o Detran, porque ali no site de pesquisa de processos de cassação e suspensão, existe uma mina ali, um vazamento de informações. No único dia tem uma relação de 2.500 carteiras. Lógico que não vai aparecer o nome do condutor, mas tem o número do registro, e a partir de uma mineração, se o colega puder explicar para quem nos ouve aí o que é a mineração, o enriquecimento de dados, eles conseguem acessar o telefone e ir atrás dessas pessoas que têm os seus dados vazados pela Prodesp ou pelo Detran. Isso haverá de ser apurado oportunamente. Na verdade, eu acredito, Rosana, que o que acontece é o uso indevido dos acessos. Então, algumas pessoas comercializam suas senhas e seus logins de acesso para que pessoas que têm outros interesses minerem essas informações e usem, vou colocar até uma coisa já ultrapassada, mas tem tipo um mailing. Então, eu pego ali aquelas informações, sei quem está com suspensão de direito de dirigir, ou quem está com algum processo na sua CNH, ou com algum processo do seu veículo, e uso a base de dados que tem lá endereço, telefone e todas essas informações, e indevidamente oferece o serviço, dizendo, você está com tal pontuação, e se você não entrar com uma medida, você vai perder sua CNH. Então, é esse tipo de conduta que já não deveria ocorrer antes da LGPD, e agora com a LGPD as medidas serão muito mais duras referentes a esse tipo de mineração de informações e dados e de utilização indevida por pessoas não autorizadas. Então, porque o órgão também tem como verificar vamos dizer, insistente, como é que pode um único usuário ter 4.000 pesquisas no único dia? Então eles têm
como acender uma luzinha lá e apontar que está havendo uma suposta irregularidade. Eles têm que monitorar o sistema, né? Não precisa Concordo. ficar Aqui, atrás, não precisa ficar atrás assim, do ombro do funcionário para ver se ele, o que ele está fazendo. Mas lá no painel do sistema vai acender uma luzinha dizendo que existe um comportamento atípico de um determinado usuário. quem gere sistema se responsabiliza por tudo que acontece nele. Então, o Detran de São Paulo, a Prodesp, quem gerencia as bases de dados do Detran de São Paulo ou de outro Detran qualquer, se responsabiliza pelo comportamento daqueles usuários que estão ali. Então, não pode se eximir da responsabilidade. Tem que criar mecanismos e ferramentas de controle, de fiscalização, para que essas situações que você colocou aí, elas não venham a existir. Então, tem que parametrizar. Quando alguma coisa é igual ao banco. Banco, quando ele vê que nós estamos fazendo operações diferentes do nosso cotidiano, fazendo compras em praças que nunca tivemos, automaticamente é feito o bloqueio e uma ligação para que verifique. Senhor Danilo, o senhor está nessa localidade fazendo essa compra? Então, essas medidas têm que ser adotadas em todos os tipos de sistema que a pessoa tem responsabilidade sobre eles. Doutor Danilo, com referência à Lei de Acesso à Informação, assim, uma forma, eu estive pensando na possibilidade, com base nessa lei, pedir informação para o Detran para saber quantas carteiras quantos condutores deram início ao cumprimento da pena a partir do fechamento do órgão, da pandemia. Isso é possível através da própria lei? Ou é um outro tipo de informação? Plenamente. A informação é algo que a gente tem que ter. O Detran, inclusive, além de disponibilizar, ele tem que ter a transparência de nos informar de como requerer e aonde obter, bem como do prazo para que isso seja obtido. Então, no governo federal hoje nós temos um sistema em que você faz o pedido das suas informações em qualquer secretaria ou ministério e ali é informado dentro do prazo e tudo, existe um formulário próprio para preenchimento e no Detran não pode ser diferente. Então você deve sim, ou qualquer cidadão que queira acesso a essa informação que não é sigilosa, requerer e pedir, e o Detran deveria inclusive já ter no seu site a informação do caminho a ser percorrido. Você que precisa de alguma informação ou dado estatístico do Detran São Paulo, deve fazer da seguinte forma: pedir, passar e-mail para tal lugar, preencher tal formulário e dizer o prazo. Dentro de um prazo de X dias, iremos estar lhe informando se temos ou não temos a informação ou por que não temos. Então, isso daí é uma obrigação do Detran São Paulo e de todos os órgãos de governo. Com relação, hoje nós tivemos uma live, eu me senti muito honrado de participar nessa live como expositor, junto ao CETRAN de São Paulo, né? Onde nós tratamos inclusive foi exposto cada profissional dos diversos segmentos, e eu como advogado falei um pouco sobre a função, a respeito da função da advocacia de trânsito. E o representante do Tribunal de Justiça, ele mostrou-se muito interessado que o Detran fizesse convênios com o Judiciário para possibilitar uma facilitação em relação aos dados, às informações. E eu realmente estava dizendo que essa preocupação tem muito a ver, porque em caso de acidente, se o Judiciário quiser saber se a pessoa é um bom ou mau motorista, ou o réu é um bom ou mau motorista, ele pode acessar o prontuário do condutor, pontuação, sem perda de tempo, com rapidez, e às vezes no processo de suspensão ou cassação da carteira também. E fui mais além, e por essa sugestão foi muito bem recebida, quando eu disse que o Judiciário deveria aproveitar o momento, até porque existe um projeto de lei prestes a reformar, introduzir uma grande reforma ao Código de Trânsito, que a Escola Paulista da Magistratura de São Paulo, a Escola Superior da Magistratura Paulista, organizasse um curso, né, para
os operadores de direito, ou seja, para os juízes, desembargadores, né, para que eles se familiarizam com essa área do direito que vai cada vez mais ganhando relevo. Então, nesse particular, o senhor que tem um profundo conhecimento, gostaria de ouvir comentários a respeito disso, até que ponto isso é importante, ou que... Ah, na verdade, Rosana, os dados e as informações que nós temos, elas já justificam que nós tenhamos varas especializadas em trânsito, não só em acidentes de trânsito. Nós precisamos de delegacias especializadas em crimes de trânsito, porque trânsito é uma matéria que são poucas as pessoas que detêm o conhecimento e que há uma necessidade de um conhecimento muito específico para que se seja feita a justiça, bem como a defesa correta daquelas situações. Então, hoje eu acho que é algo que nós, enquanto presidentes, estamos de comissão de trânsito e especialistas, devemos fomentar e brigar cada vez mais para que tenhamos essa questão das super especialidades em todos os segmentos na área de trânsito. Então, delegacia, judiciário, advogados super especialistas em área de trânsito, porque hoje o trânsito realmente tem que ser pensado com mais seriedade e com mais propriedade, não com achismos, que a gente tem muitas pessoas aí que são aventureiras ou então ainda estão naquele mote antigo. Trânsito é só aquele advogado que faz defesa de CNH, de multa, de suspensão de direito de dirigir. E o trânsito, como a gente já conversou bastante aí, ele é muito mais abrangente. Nós temos direito administrativo de trânsito, nós temos direito empresarial de trânsito, direito penal de trânsito, direito do consumidor na parte de trânsito. Veja que eu vou falar, a placa Mercosul, a vistoria veicular, a pessoa às vezes faz uma vistoria e tem um carro irregular aprovado. Ele não sabe que as vistorias veiculares têm um seguro de R$ 500 mil que contemplam qualquer erro naquela questão da realização da vistoria, conforme a resolução 466. Também o usuário não sabe que a placa Mercosul ela detém um QR Code que tem que ser validado, senão ele comprou uma placa que não é válida. Então veja quantas nuances existem na área de trânsito e que não tem só a ver com CNH. Né? Muito bem. Até numa conversa com um colega, foi comentado que o QR Code ele pode se apagar, mas com um pedacinho só dele, um quarto ali, ele consegue ser feita a leitura, né? Então, se pudesse explicar um pouco melhor com a sua clareza, que ele é peculiar, ficaria mais fácil para os que nos acompanham entender o que eu estou dizendo. Que eu tentei Na verdade, dizer. na verdade, a placa de identificação veicular, ela hoje é dotada no lugar do lacre, que não substitui mais, que hoje está substituindo o QR Code. Nesse QR Code você tem todas as informações sobre aquela placa de identificação veicular. Então você vai ter quem foi o fabricante daquela placa, você vai saber quem é o estampador daquela placa, ou seja, quem colocou o alfanumérico na placa. Você tem a informação de quando aquela placa foi comercializada e por qual estampadora e local ela foi comercializada. E essa base de informações o cidadão consegue, no próprio repositório lá no site do Denatran, basta ele digitar a placa, o Renavan e bipar, e aí ele vai ter todas as informações, e os agentes de trânsito ainda melhor. Eles vão ter uma ficha cadastral toda daquele veículo vinculada àquele QR Code, dizendo todas as informações ainda com mais detalhes do que o que o cidadão tem. Então o QR Code hoje, como eu falei, é um instrumento que está trazendo melhor segurança para o cidadão e uma melhor eficiência para os agentes de trânsito. Mas tome cuidado, porque também se você comprar uma placa de identificação veicular que não tem um QR Code válido, ou que esse QR Code não esteja lendo em nenhum dos seus segmentos e não faça leitura, o carro pode e será apreendido, porque não tem como a gente de trânsito saber se aquela placa ela é fria ou ela é uma placa regular, se não conseguir ler o QR Code. Portanto, exija nota na compra da placa. Esse Além negócio da de comprar a nota, placa na rua aí, nunca. além de exigir a nota, exija um certificado informando que aquela placa
foi bipada. Então existe a informação, o estampador pode lhe passar essa informação, dizendo que aquela placa está sim registrada na base lá do Serpo como um QR Code válido. Doutor Danilo, me desculpe a liberdade que eu tenho com o nobre colega. Eu não sei se o colega está falando baianês ou que termo é esse. Bipada. Bipada. Bipada é quando você pega a placa Mercosul, você tem o leitor de QR Code, e você precisa bipar aquele QR Code, para que é o jargão dos estampadores. Então você, quando bipou ou queimou aquele QR Code, aí sim aquela placa está imputada nos servidores do Serpro e do Denatran, validando aquela placa. Vamos falar de um assunto que eu... Vamos nadar na minha praia agora. Suspensão... Suspensão da carteira aí, para a multa autossuspensiva, em que o órgão autuador, por exemplo, é o município, né? Pela proposta, pela PL que passou, só vai depender se haverá veto ou não do presidente com relação a essa peculiaridade. Até que ponto os municípios ou as polícias, né, que não têm a tradição e o know-how que tem os órgãos executivos estaduais de trânsito, os DETRANS, que desde da primeira código, quem tradicionalmente concede o direito é que pode suspendê-lo ou cassá-lo. Agora, nessa nova realidade, a PL 3267, ele amplia os órgãos que poderão suspender o direito daquelas multas autosuspensivas. Até achei interessante o comentário acho que foi do Júlio Modesto, que ele dizia o seguinte: se eu pego numa viagem, estou vindo para o Nordeste, né? Eu continuo aqui em Natal, viu, doutor Danilo? Ainda não voltei. Então, a pessoa, imagina que ele no caminho aí, ele passou por diversas cidades, né, no caminho, e em uma, duas ou três cidades ele tomou multa de 50% superior à máxima permitida. Então, de repente, ele tem 3, 4 processos de suspensão instaurada em cada uma dessas cidades, né, que tiver o radar. Então, eu gostaria de uma análise sua, se esses órgãos vão ter por conta própria, ou eles provavelmente vão devolver para o DETRAN essa competência, qual que é a sua percepção disso tudo? E outra, acompanhar o processo, né, de suspensão. Hoje em dia o DETRAN está tentando informatizar. Será que uma prefeitura do interior de um estado distante, lá ela vai ter essa estrutura, esse know-how para permitir esse trabalho, esse exercício da ampla defesa? Rosan, eu não sei qual foi o intuito do governo federal nessa alteração. Hoje você, como citou aí, nós temos deficiência em estruturas mais capacitadas e maiores de gerir essas questões das suspensões. Imagine você pulverizando isso entre prefeituras e integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que às vezes não tem a capacidade de gerir essa informação, nem tampouco de possibilitar a ampla defesa e o contraditório dessas pessoas, até porque às vezes você só está passando pelaquela localidade, não reside ali, não está ali, então até a forma de notificar e de depois você ter o exercício do direito de defesa vai ficar mais complicado. Então, é algo que a gente vai ter que ver se será sancionado e, sendo sancionado, se haverá uma regulamentação do CONTRAN, para que a gente consiga aí entender o que é que quis ser feito com isso daí. Eu só entendo que isso teria uma eficácia se nós tratássemos como um sistema único, em que sim, todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito tivessem a sua competência de fazer as suas autuações, mas nós tivéssemos um sistema unificado, onde ali o cidadão jogaria sua CNH
e veria, não, você tem um processo de suspensão de direito de dirigir lá no município de Cacoal, no Ceará, você tem outro na Bahia, mas está tudo adensado e alimentado em um sistema unificado, em que todas as prefeituras e integrantes do Sistema Nacional de Trânsito terão que abastecer esse sistema unificado, e a pessoa entrará só nesse sistema e vai ver quem autuou e aonde o processo está correndo, e também vai usar dessa mesma plataforma para mandar a sua defesa, para ser notificado. Então, só funcionaria, na minha opinião, se nós tivéssemos essa plataforma única. Muito bem lembrado, e até me viajei aqui na memória, que eu estive no Denatran há aproximadamente uns 3 anos atrás, quando encontrei o Garonce numa participação lá na Rádio Justiça, na TV Justiça, e eu fiz uma visita ao Denatran. Ele muito gentilmente até me comentou, né, que o Denatran gostaria de padronizar os sites, colocar quais são os elementos necessários para que os sites dos órgãos estaduais de trânsito disponibilizassem, para não acontecer essa dificuldade que nós temos enquanto advogado. Eu entro no site do Detran, é uma coisa. Quando eu entro no site de Minas, eu vou ter que reaprender ali, tenho que ficar procurando informações. E é interessante, doutor Danilo, até gostaria que o senhor comentasse também, não só isso, mas a diferença. Em São Paulo, você tem acesso ao PECOM gratuitamente. Você pega a senha do cliente, você entra com a senha, pega o PECOM, pesquisa de pontuação, tudo gratuitamente. No Minas Gerais, por exemplo, e eu acho que em tantos outros estados, você tem que primeiro recolher uma taxa. Daí você recolhe aquela taxa, você tem que autenticar. Aí eles emitem a certidão mediante paga. Não seria um direito constitucional garantido que, para a defesa dos seus direitos, você tem certidões livres de despesas, gratuitas? Não, concordo contigo. Voltando só um pouquinho à matéria, eu acredito que talvez eles queiram utilizar, Rosa, não só essa uniformização, mas possa ser que o SNE seja um dos mecanismos que eles estejam pensando em consolidar essas informações sobre as notificações. Então, hoje, se você pegar a Polícia Rodoviária Federal, Detrans e departamentos estaduais de trânsito, você vai poder se conveniar e ter todas aquelas multas colocadas no SNE. Então, pode ser que eles queiram consolidar essas bases das informações nesse Sistema Nacional Eletrônico de Autuações. Pode ser. Eu não sei se... eu preciso ainda verificar qual é o intuito, porque eu não ouvi nada sobre a matéria da parte governamental. Só os estudiosos amigos comentando dessa polêmica de distribuição dessas competências. Mas nunca ouvi uma oposição do governo federal sobre qual foi o intuito em fazer essa distribuição das competências referente aos processos de suspensão de direito de dirigir. É muito importante que o operador do direito, ele, no momento que tiver disponível, ele comece a, na falta de uma outra palavra, eu vou falar fuçar, mas é explorar as possibilidades dos serviços. Por exemplo, eu acredito que justamente no site do Denatran, a pessoa ela possa se cadastrar como administrador da frota. E aí todas as multas daquela frota vêm para o cadastro dele. E me parece que no Detran do Amazonas também tem esse cadastramento do administrador de frota. Porque é uma tendência, Danilo. Existem advogados comercialistas, existem advogados tributaristas, existem advogados da área securitária. E por que não ter advogados ou consultoria justamente na área em que organiza, dá aquela retaguarda, tudo, porque é uma empresa, ela muitas vezes uma empresa de transporte, que é atividade fim,
ela não tem esse mesmo cuidado de ter um profissional gabaritado para interpor recurso de multas, para orientá-lo com relação à regularidade do documento do motorista, porque no caso de acidente, a imagem da empresa estará sendo afetada. Por favor, com suas observações. Não, com certeza, Rosão. Hoje o próprio CDT, a Carteira Digital de Trânsito, também tem esse serviço em que a pessoa pode indicar os condutores. Hoje sim, já existe a possibilidade de você indicar o responsável pelaquela frota. Então eu acho que é um mercado novo em que está sendo criado. Cada vez mais, eu acho que as empresas que andam sobre rodas e que têm essa necessidade de interagir ainda mais com o trânsito, vão precisar de setores específicos e pessoas específicas para lidar e tratar com isso, até porque um motorista deles que tem uma suspensão de direito de dirigir de forma indevida traz um prejuízo muito grande para a empresa, de às vezes ter que fazer uma substituição ou não poder contar com aquele profissional que normalmente pode não ter a culpabilidade. Nós temos a questão também das multas e das autuações que podem sim ter sido realizadas sem as devidas legalidades e por isso podem ser contestadas, bem como o que a gente gosta de fazer, a consultoria, informar como deve ser feito, o que deve ser implementado. Nós temos aqui, por exemplo, de novo, o SNE, você pode pagar suas multas com 40% de desconto, então às vezes se você vê que não é possibilidade nenhuma de recurso e que realmente a infração foi cometida, você já faz uma economia de 40%, então pense isso num volume de frota de grandes empresas, quanto não significa de economia esse pagamento com 40% de desconto. Então, como a gente diz, o trânsito hoje tem que ser pensado com profissionalismo nessa parte que nos cabe da advocacia e também com a parte da educação, humanização. Então, nós, enquanto especialistas na área de trânsito e fomentadores da parte também educacional, gostaria muito de ser convidado por empresas para dar palestras sobre educação no trânsito, de como os motoristas devem se comportar, passagens do CTB importantes para aquelas pessoas que estão conduzindo. Quem conduz veículos maiores tem que respeitar os menores, tem que respeitar o ciclista, o pedestre, de que forma se comportar nas abordagens que forem feitas para apresentar sua documentação. Então, esse caráter educativo também é muito importante que nós consigamos fazer, seja institucionalmente, seja como profissionais, para essas empresas que atuam na área de transporte. Muito obrigado. E com relação à própria análise do perfil do motorista, para saber qual o tipo de infração que ele tem cometido para poder dar uma readequação, né? E também uma reciclagem, reciclagem. E no veículo também, às vezes o veículo está tendo multa por equipamento com defeito e tudo mais, ou mostrar para a empresa a necessidade de fazer uma manutenção preventiva, né? Entendeu? Na verdade, a solução melhor para frotista, eu sempre digo, são as vistorias. Então, a vistoria hoje as pessoas querem fazê-la só quando há obrigatoriedade. Enquanto eu sugiro a várias empresas que atuam, que estão lá no escritório, de que eles contratualizem com empresas e periodicamente sejam feitas vistorias periódicas em que se analisa extintor, condições dos pneus, para-brisa, cinto de segurança, então vários itens de segurança do veículo. Nós temos inclusive uma possibilidade, mas que eu acho que o governo Bolsonaro não iria implantar, mas que não foi retirada nessa reforma da PL 3267, que é a inspeção técnica veicular. Nós temos uma resolução que está suspensa, nós temos no CTB essa aplicabilidade que todo veículo, antes de obter o licenciamento, ele deve ser inspecionado, tanto quanto as suas condições de trafegabilidade, como suas questões de emissão de poluentes. Essa é um artigo que está desde 1997, nunca foi regulamentado, mas eu acho que os veículos, quando terminam o seu prazo de garantia, de 3 a 5 anos, eles periodicamente, para obter o licenciamento, deveriam sim passar por uma inspeção
das suas condições de manutenção e de emissão de poluentes. Muito bem, aí nós já partiríamos para o assunto do recall, que está previsto na 3267, e a questão de veículos abandonados em via pública, né? Colega, sinta-se à vontade para enveredar por esses dois temas aí, por favor. Vamos lá. Recall, antes até de falar do recall, eu falo de uma abordagem mais importante, que é a questão dos veículos blindados. Você verifica que anteriormente o veículo blindado, você não tinha uma verificação do veículo, e sim do condutor. Por quê? Porque o veículo blindado não é uma necessidade da verificação somente do estágio do veículo, mas é da questão de quem está conduzindo aquele veículo com essa alteração de peso e de, obviamente, de letalidade, porque um veículo blindado, ele traz ali um potencial destrutivo totalmente incomum para um veículo daquela natureza. Então eu acho que passou, vamos dizer, batido pela reforma aí, essa questão de que, além da análise de um veículo blindado, que hoje não vai precisar mais da autorização do Exército, de um documento específico, nós precisaríamos talvez ter um condutor melhor capacitado ou com uma observação na CNH e treinado para conduzir aquele tipo de veículo com um sobrepeso. Sobre recall, vamos lá, o que é que nós podemos tratar aqui de mais importante. Nosso horário até que horas, Rosana? A nossa ideia seria terminarmos entre 20 e 20 e 30. Sinta-se à vontade, viu? E quem Na quiser verdade é porque sugerir perguntas... está iniciando minha webinar da OAB Bahia agora às 20. Eu já estou Ah, com 10 sim. minutos de atraso. Então vamos encerrando, porque aqui Então, o que nós temos do recall é que nós teremos o bloqueio do licenciamento por causa da pendência desse recall. Por isso que o CDT ele já vai ter a informação de que aquele veículo tem recall, de que ele está pendente e de que todo cidadão que deixar de fazer aquele recall já cadastrado, o veículo vai estar com bloqueio de licenciamento, porque nós entendemos que o recall é uma medida de segurança e que, se o veículo precisa passar por uma reavaliação da fábrica por algum defeito de fabricação, o não fazê-lo está trazendo um risco excessivo para as vias públicas e para aquelas pessoas que estão interagindo no trânsito. Doutor Danilo, então, sem muita formalidade, né? Porque nós somos, embora aproximadamente nossa amizade é de 1 ano, mas é como se fosse uma amizade de muitos anos atrás, como se nós fôssemos amigos desde a época de faculdade, porque eu tenho um apreço e você me dá uma liberdade tamanha que me faz sentir um velho amigo. Muito obrigado por esse momento que passamos juntos aqui num bate-papo agradável, onde pudemos aprender muito com esta sua participação. Palavras finais. Na verdade, o prazer é meu, eu lhe tenho como uma pessoa muito especial que eu conheci há pouco tempo, mas como você diz, a gente tem uma relação intensa e de muito respeito, amizade e transparência, que isso seja levado daqui para muitos anos à frente, assim como eu tenho por doutora Flávia e doutora Maria Cecília, que sempre me prestigiaram e me atenderam super bem. Eu me sinto integrante da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, apesar de estar aqui na OAB Bahia. Contem sempre comigo e será sempre um prazer estar aqui debatendo com vocês, conversando e evoluindo, pensando no trânsito aí da nossa forma, que é um método de evolução e de humanização do trânsito. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Até uma próxima, amanhã, Garonce. Até lá.